E aí, pessoal? Mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Isso aí é orgulho profundo. E hoje a gente vai se aventurar num tema que, bom, não tem como negar, né? Tá moldando o futuro. Ascensão tecnológica da China. É impressionante como os caras estão investindo e inovando em tudo quanto é área. A gente tá falando de inteligência artificial, 5G, energia limpa, exploração espacial. A lista é grande. A China tem tudo. E a gente separou o material aqui para entender melhor essa história toda, né? E trazer para vocês os insights mais importantes. É isso aí. A gente mergulhou de cabeça em relatórios, artigos, tudo que tinha de informação. Para peneirar o que realmente importa, né? Exatamente. E olha, o que a gente viu nas fontes é que a China tá mirando alto, tipo, muito alto. Querem ser líderes globais em tecnologia e estão fazendo por onde? Sem dúvida. Então, bora lá. Que tal a gente começar com uma visão geral das áreas que a China está focando? Boa. Inteligência artificial e machine learning. Os caras estão investindo pesado nisso. Não é só pesquisa, não. É aplicação prática também. E tem empresas gigantes por trás disso, né? Baidu, Alibaba, Tencent, a famosa BAT. Os nomes já são familiares. Total. E tem a Senstein também, que está crescendo muito em reconhecimento facial, visão computacional. E tem aquele plano ambicioso deles, né? A plano de desenvolvimento de IA 2030. É esse mesmo. Querem ser líderes mundiais em IA até 2030. E, pelo jeito, estão levando a sério. E já estão usando IA em várias áreas, né? Carros autônomos, cidades inteligentes, segurança. E falando em cidades inteligentes, não tem como não falar do 5G, né? Verdade. E aí, quem que a gente lembra? A Huawei. Huawei na cabeça, né? Dominando o mercado. Construindo redes super rápidas pelo mundo todo e já estão de olho no 6G. A China quer estar na frente dessa corrida. E não é só em telecomunicações, né? Não. Eles também estão investindo pesado em energia limpa. Tipo, liderando a transição energética global. Verdade. Painéis solares, baterias de lítio, carros elétricos. E empresas como a BYD e a CATL estão dominando o mercado. BYD, tanto em painéis solares quanto em carros elétricos. E eles não param por aí. Estão investindo em hidrogênio verde e até em fusão nuclear. O famoso sol artificial. Parece até coisa de ficção científica. Parece, mas é real. E a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Mas antes, para continuar essa nossa visão geral, né? Bora, supercomputação e computação quântica. Uau! Áreas que estão avançando muito rápido. E a China está no páreo. Totalmente. Eles têm alguns dos supercomputadores mais poderosos do mundo. Sunway, Taihulai, Tian... Isso aí. E na computação quântica estão fazendo progressos em comunicação quântica. Com satélite mísseis, né? Exatamente. E no desenvolvimento de computadores quânticos. Tipo os Tianzi 2.1. Computadores que prometem revolucionar tudo. E para quem não sabe, né? Computação quântica é um negócio totalmente diferente da computação clássica. Imagine que a computação clássica é como um interruptor, que só pode estar ligado ou desligado. A computação quântica é como um dimmer, sabe? Pode estar em vários estados ao mesmo tempo. E isso permite cálculos muito mais complexos. Exatamente. E a China está investindo para dominar essa área. E não podemos esquecer da revolução que eles estão fazendo na área financeira, né? Fintech, outro campo onde a China está dando show. Com o Yuan Digital, o ICNY, né? A primeira moeda digital de Banco Central em larga escala. Um marco global. E plataformas como o Alipay e o WeChat Pay, que já são parte do dia a dia dos chineses. Mudaram completamente a forma como as pessoas fazem pagamentos. E a China está exportando essa tecnologia também, né? Sim, vários países já estão de olho no Yuan Digital e nas soluções chinesas de pagamento. E na área da saúde, a China também está investindo pesado. Verdade. Biotecnologia, edição genética, vacinas. Tecnologias como CRISPR, terapia genética, vacinas de RNA. CRISPR, para quem não sabe, é como uma tesoura genética. Permite editar o DNA com precisão. E a China está usando essa tecnologia para desenvolver novos tratamentos. E tem empresas chinesas desenvolvendo vacinas de mRNA, como a CanSino e a Sinopharm. E estão investindo em pesquisa em longevidade e medicina personalizada também. E para fechar essa nossa visão geral, não podemos esquecer da ambição espacial da China, né? O programa espacial chinês é impressionante. Missões lunares, a estação espacial Tiangong, a exploração de Marte. E eles já anunciaram planos para uma base lunar internacional até 2030. Tipo, os caras estão mirando alto mesmo. Totalmente. E não podemos esquecer da robótica e da automação, né? Verdade. A China é o maior mercado de robôs industriais do mundo. E empresas como a DJI e a Ubitech estão na vanguarda da robótica. E a China também está investindo em robôs humanoides e no uso de IA para serviços.
Então, como a gente viu, a China está investindo em várias áreas da tecnologia. Mas a pergunta que fica é, por que eles estão fazendo isso? O que está por trás dessa corrida tecnológica? Boa pergunta. E as nossas fontes apontam alguns fatores. Primeiro, o investimento. A China está investindo quantias absurdas em pesquisa e desenvolvimento. Tipo, quanto a gente está falando? Em 2022, eles investiram 496,3 bilhões de dólares em P&D. Caramba. Para ter uma ideia, a Índia, no mesmo período, investiu só 2,4 bilhões. A diferença é gigante. Não. E isso mostra que a China está realmente priorizando a tecnologia. E esse investimento faz parte de uma estratégia maior, né? Sim. O plano Made in China 2025. Esse é o plano. O que ele propõe? O objetivo é transformar a China numa potência tecnológica global até 2025. Querem ser líderes em setores estratégicos como semicondutores, inteligência artificial, robótica, energia limpa. E alcançar a independência tecnológica. Exatamente. Reduzir a dependência de empresas ocidentais. Faz sentido. E como que esse investimento acontece na prática? É um modelo interessante, tem investimento estatal, mas também tem um papel importante do setor privado. Tipo, como assim? O governo chinês dá incentivos fiscais, subsídios, empréstimos e também investe diretamente em empresas estratégicas. Tipo a Huawei. A Huawei é um exemplo, mas tem outras como a BYD, a DJI e a Alibaba. Entendi. E essas empresas, por sua vez, investem em P&D e inovação. Exatamente. E tem outro fator interessante, a sinergia entre inovação civil e militar. Muitas das tecnologias que a China está desenvolvendo têm aplicações tanto civis quanto militares. Que tipo de tecnologias? 5G, drones, inteligência artificial. Faz sentido. E as fontes mostram que existe uma colaboração bem próxima entre o Exército de Libertação Popular, o PLA, e empresas de tecnologia. Então, o que é bom para um é bom para o outro. É isso aí. E essa sinergia acelera o desenvolvimento tecnológico. E a China já está colhendo os frutos dessa corrida tecnológica, né? Sim. Ele já tem uma série de vantagens globais. Que tipo de vantagens? Primeiro, a liderança em tecnologias estratégicas. 5G, 6G e Big Data, energia verde. A gente já falou sobre isso. Sim, mas é importante destacar que essa liderança dá à China uma vantagem competitiva enorme. Verdade. E também reduz a dependência de outros países, né? Exatamente. A China está conseguindo diminuir a dependência de tecnologias ocidentais em áreas cruciais. Semicondutores, tecnologia especial, biotecnologia. E eles estão investindo para ter sua própria produção. Sim. Isso é importante para a segurança nacional deles. Faz sentido. E a tecnologia também serve como ferramenta de influência geopolítica, né? Com certeza. A China está usando a tecnologia para expandir sua influência global. De que forma? A iniciativa Cinturão e Rota é um exemplo. Eles estão exportando infraestrutura digital, como cidades inteligentes e redes 5G, para países da África, Ásia e América Latina. E isso cria laços econômicos e políticos. Exatamente. E a China também está buscando definir padrões globais em áreas como IA, 6G e ICNY. Querem ditar as regras do jogo. Sim, e muitos países emergentes já dependem de tecnologias chinesas. Tipo? Drones da DJI, redes da Huawei, ônibus elétricos da BYD. E para fechar, a China tem uma enorme capacidade de manufatura avançada. Verdade. Robótica, indústria 4.0, drones. A China se tornou uma potência industrial. E isso dá a eles uma vantagem competitiva em termos de custo e escala. Exatamente. Beleza. A gente já viu um panorama geral da ascensão tecnológica da China. Agora, vamos mergulhar em algumas tecnologias específicas que as fontes destacaram. Boa. Primeiro, o trem-bala CE-450. CE-450. Um show de engenharia. Atingiu uma velocidade recorde de 460 km. E não é só a velocidade, né? Ele também é super eficiente em termos de energia. 20% mais eficiente que os modelos anteriores. E usa tecnologia de frenagem regenerativa que recupera energia durante a frenagem. Interessante. E ela é 12% mais leve que os modelos anteriores, graças ao uso de novos materiais. E foi desenvolvido em tempo recorde. Impressionante. Impressionante. E qual o impacto global dessa tecnologia? Primeiro, a China pode exportar essa tecnologia para outros países. E isso pode mudar o mercado de trens de alta velocidade. E também tem impacto ambiental, né? Sim. Trens elétricos de alta velocidade, como o CE-455, são mais sustentáveis que aviões. Verdade. E como ele se compara com outros trens bala, tipo Shinkansen do Japão? O CE-455 é mais rápido que o Shinkansen e mais eficiente em termos de energia. A China realmente está inovando nesse setor. Sem dúvida. Agora, vamos falar do solo artificial, um projeto super ambicioso da China na área de fusão nuclear. Experimental Advanced Superconducting Tokamak. Esse nome complicado. Mas a ideia é simples.
replicar as reações que acontecem no Sol para gerar energia limpa e ilimitada. Nossa. E a China já fez avanços significativos nesse projeto. Eles conseguiram manter o plasma superaquecido a 120 milhões de graus Celsius por 101 segundos. 120 milhões de graus Celsius. 10 vezes mais quente que o núcleo do Sol. Nossa. E como que eles conseguem conter essa temperatura toda? Usando campos magnéticos poderosos. E qual a vantagem da fusão nuclear? Bom, primeiro, a energia é limpa. Não emite gases de efeito estufa. Segundo, a energia é praticamente ilimitada. Porque o combustível é abundante. Exatamente. E terceiro, é mais seguro que a fissão nuclear. Porque não tem o risco de um meltdown. Exatamente. E como o solo artificial chinês se compara com outros projetos de fusão nuclear no mundo? Bom, o IST já alcançou resultados impressionantes, superando até o ITER, que é um projeto internacional. Mas ainda existem desafios, né? Sim. Manter o plasma estável por mais tempo e escalar a tecnologia para uso comercial. Mas se a China conseguir, vai ser uma revolução energética. Sem dúvida. Agora, vamos falar de voos hipersônicos. Outra área em que a China está investindo pesado. E já estão colhendo resultado. O DFZF, por exemplo, atinge a velocidade de Mach em 6,56. Esse não é cerca de inclusão, né? Não. E essa tecnologia tem implicações tanto militares quanto civis. Começando pelos militares. Bom, a velocidade e a capacidade de manobra dos veículos hipersônicos tornam difícil a detecção e interceptação. Isso significa que eles podem ser usados em ataques surpresa. E representam uma ameaça para a segurança global. Exato. E as aplicações civis. A China está explorando o potencial dos voos hipersônicos para viagens comerciais ultra-rápidas. Imagina, viajar de Pequim a Nova York em 2 horas. Seria incrível. Mas ainda existem desafios. O alto custo energético e os problemas de segurança. Mas se a China conseguir superar esses desafios, vai revolucionar o transporte aéreo. Com certeza. Agora, vamos falar de interface cérebro-computador. A China está avançando muito nessa área. E em alguns casos parece estar até superando o Neuralink do Elon Musk. Sério? Um exemplo é o NEO-BCI, desenvolvido em parceria com a NEO, uma fabricante de carros elétricos. E quais as aplicações? Tanto médicas quanto em veículos autônomos. Na área médica, já existem BCIs que permitem a pacientes com paralisia controlar membros robóticos com a mente. E a China também está testando BCIs menos invasivas, sem a necessidade de cirurgia. Exatamente. E a Inno está testando sistemas em que motoristas podem controlar funções do carro com a mente. Nossa! E também tem pesquisa em andamento para usar BCIs no controle de drones e robôs militares. E parece que a China está implementando essas tecnologias mais rápido que o Ocidente. Enquanto o Neuralink ainda está em fase de testes, a China já está usando BCIs em hospitais. Impressionante a velocidade com que eles avançam. Realmente. Para finalizar nosso mergulho nas tecnologias específicas, vamos falar de robôs humanoides. A China está investindo pesado nesse setor. Eles desenvolveram o robô humanoide Aion, que é capaz de realizar tarefas complexas em ambientes desafiadores, trabalhar em fábricas, zonas de desastre, até exploração espacial. Nossa! E o Aion tem uma locomoção avançada, consegue andar em terrenos difíceis. E os braços robóticos são bem precisos. Exatamente. E ele tem uma bateria de longa duração. E como ele se compara com outros robôs humanoides, tipo o Atlas da Boston Dynamics? Bom, o Aion talvez não seja tão ágil quanto o Atlas, mas ele é mais barato e se integra melhor com tecnologias como a 5G. E qual o impacto esperado desses robôs na indústria? Eles podem substituir trabalhadores em tarefas perigosas e repetitivas, aumentando a produtividade e reduzindo custos. Mas também tem um lado negativo, né? O desemprego. Sim, essa é uma preocupação. E a China anunciou um investimento de 100 bilhões de dólares em robôs humanoides. Querem ser líderes globais nesse setor. E qual o objetivo? Substituir 30% da mão de obra fabril por robôs até 2035. Caramba! E usar esses robôs em áreas como defesa e exploração espacial. E alcançar a autossuficiência tecnológica. Exatamente. E quais os desafios? Melhorar a precisão dos movimentos, controlar a IA e a dependência de semicondutores. Mas se a China conseguir, vai mudar o mundo como a gente conhece. Sem dúvida. Bom, a gente explorou várias tecnologias chinesas. Mas o que a gente pode aprender com tudo isso? Bom, a China nos mostra a importância do planejamento de longo prazo. Eles têm metas claras e investem pesado para alcançar essas metas. E também mostram a importância do esforço coletivo. Sim.
Governo, empresas, universidades, todos trabalhando juntos. E o patriotismo também parece um fator importante. Os chineses têm orgulho do seu país e querem vê-lo como uma potência global. E a China nos mostra que o controle estatal pode conviver com o dinamismo do setor privado. Sim, é um modelo híbrido que parece estar funcionando para eles. E que outros países podem se inspirar. Com certeza. Bom, chegamos ao final de mais um mergulho profundo. Hoje, a gente explorou a ascensão tecnológica da China. E vimos que eles não estão para brincadeira. Estão investindo pesado em áreas que vão moldar o futuro. E já estão colhendo os frutos desses investimentos. A China está se tornando uma potência tecnológica global. E isso vai ter um impacto enorme no mundo todo. E para você que está nos ouvindo, fica a pergunta. Quais serão os próximos setores a serem transformados pela tecnologia Made in China? E quais as implicações geopolíticas de um mundo onde a China dita as regras do jogo? Vale a pena pensar sobre isso. Com certeza. Bom, a gente se vê no próximo episódio da The Deep Dive. Até lá. Gente, encontro vocês em outro podcast. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal.